Bom dia, pessoal! Meu nome é Eric e hoje, juntamente com a Caroline, a Geisiele, Michele, o Márcio, Maria Luísa, vamos abordar sobre a genética do câncer, que hoje é uma das principais causas de morte no mundo e representa um grande desafio para a saúde pública. Primeiramente, estruturamos esse trabalho de forma a apresentar aqui uma definição do que é o câncer. Apresentaremos também classificações e tipos existentes dessa doença. Vamos abordar, dando um enfoque na parte genética, alguns mecanismos e diagnósticos. Vamos entender a nível de gene como que ocorre a mutação, que é o que leva ao surgimento do câncer, e vamos entender como que se dá o desenvolvimento dessa doença. Eu vou fazer uma breve introdução sobre os índices do Brasil e do mundo sobre o câncer. Os países com maior índice de câncer no mundo é a Dinamarca, a Irlanda e a Austrália. Os principais tipos de câncer no mundo é o câncer de pulmão, com 2,9 milhões de registros, o câncer de mama, com também 2,9 milhões de registros, o câncer coloretal, com 1,8 milhões de casos, e o câncer de próstata, com 1,28 milhões de casos. Os principais tipos de câncer que tem no Brasil é o câncer de pele, não melanoma, o câncer de mama, com 74 mil novos casos por ano, o câncer de cólon e reto, principalmente em pessoas com mais de 50 anos. O câncer que mais leva a óbito no Brasil é o câncer de pulmão. O câncer é uma doença crônica e complexa caracterizada pelo crescimento descontrolado e anormal de células no corpo. Isso ocorre quando as células normais sofrem mutações genéticas que afetam sua capacidade de se dividir e crescer de forma controlada. Alguns sintomas são dor, fadiga, perda de peso, sangramento anormal e nódulos ou tumores. Hoje eu vou falar sobre a genética do câncer, tanto hereditária quanto adquiridas. Essas mutações são fundamentais para o desenvolvimento do câncer. Entender suas causas é essencial para prevenir e tratar a doença. Hereditariedade de câncer. Raros casos de câncer que são exclusivamente hereditários. Corresponde a 5 a 10% de todos os casos de câncer. Importância da mutação genética na predisposição ao câncer. Transmissão de mutações de geração em geração. Frequência maior de câncer em famílias afetadas. Identificação genética, conhecimento de genes associados a câncer de mama e intestino. Avaliação por médicos geneticistas clínicos. Causas das mutações hereditárias, mutações transmitidas de pais para filhos. Adquiridas, resultantes de fatores como exposição a carcinogênios, radiação e estilo de vida. Estrutura celular. As células são compostas pelas membranas celulares, citoplasma e núcleo, onde estão os cromossomos e os genes que armazenam informações genéticas. Carcinogênese. O processo de formação do câncer, que normalmente ocorre lentamente e pode levar anos para resultar em um tumor visível. Agentes cancerígenos. A progressão do câncer é influenciada por agentes cancerígenos e suas interações, além de características individuais que afetam a sensibilidade ao dano celular. Agora vamos falar sobre as fases do câncer. Iniciação. Modificações genéticas por agentes cancerígenos. Células alteradas, mas ainda sem tumor detectável. Promoção. Células iniciadas se tornam malignas. Necessidade de contato prolongado com agentes comprometedores. Exemplo: componentes alimentares e hormônios. Progressão. Multiplicação descontrolada e irreversível das células. Câncer instalado. Surgimento de manifestações clínicas. Agentes oncoaceleradores ou carcinogênio. A mutação ela pode ocorrer por diferentes causas, como influência de fatores externos, como a radiação e alguns processos químicos, ou então por erros na replicação do DNA. A nível genético, é importante compreender as mutações para a gente poder entender também como que ocorre todo o processo de formação e desenvolvimento do câncer, já que essas alterações elas podem afetar a maneira como os genes funcionam e dessa forma impactar a vida do organismo.
As mutações, elas podem ocorrer em células diferentes, e isso vai caracterizar o tipo de câncer. A exemplo, temos dois tipos, o câncer hereditário e o câncer esporádico. O câncer hereditário é quando a mutação ocorre em células germinativas, ou seja, são aquelas células que vão transformar-se em gametas e devido à capacidade delas passar a informação genética para a próxima geração, o câncer torna de caráter hereditário. Já o câncer esporádico, ele vai ocorrer em células somáticas, ficando restringido apenas àquele indivíduo que sofreu a mutação. É importante frisar aqui também que em cada célula humana possui cerca de 25 mil genes. Por isso, na maioria das vezes, uma única mutação ocorrida nessa célula não vai levar ao surgimento do câncer necessariamente. Mas quando ocorre um acúmulo de mutações em genes específicos, que são os genes-chave, isso vai levar ao desenvolvimento do câncer. Os genes-chaves, eles podem ser divididos em 3 grupos. Temos os grupos dos proto-oncogenes, dos genes supressores de tumor e os genes de reparo de DNA. Os proto-oncogenes, quando em condições normais, eles são genes que vão promover o crescimento, ou seja, eles vão ajudar as células a crescerem e se dividirem de forma controlada. Mas numa situação de mutação, esses genes vão se transformar-se em oncogenes, que fazem as células se dividirem e crescerem de forma descontrolada e de forma contínua, o que leva à formação do câncer. Já os genes supressores de tumor são os genes inibidores do crescimento. Eles vão atuar como guardiões da célula. Eles possuem em si algumas proteínas de sinalização celular, receptores de fatores de crescimento e alguns reguladores que vão ajudar no objetivo de controlar e promover a divisão celular controlada. Isso evita que as células multiplicam e cresçam de forma descontrolada. Podemos notar então que eles estão basicamente em equilíbrio com os proto-oncogenes, pois quando há uma mutação, uma alteração nos genes supressores de crescimento, é como se não houvesse nada para frear o crescimento descontrolado das células e isso vai aumentar em muito as chances da ocorrência de um tumor. Já os genes de reparo de DNA, eles vão atuar como mecânico das células. Eles vão ser responsáveis por consertar danos que acontecem no DNA e assim de forma a mantê-los sempre saudáveis. Mas se ocorre mutação nesses genes, eles passam a não funcionar de forma adequada, então eles vão ficar suscetíveis a erros, e esses erros se acumulando vão promover o processo de crescimento e formação de problemas como o câncer. Existem mais de 200 tipos de câncer que podem se desenvolver em qualquer órgão do corpo. E agora vamos falar dos mais comuns, que são o de mama e o de próstata. O câncer de mama é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células na mama. Ele pode afetar tanto as mulheres quanto os homens, embora sejam muito mais comuns em mulheres. Os principais fatores de risco incluem genética, idade, histórico familiar, exposição a hormônios e estilo de vida. Os sintomas podem incluir nódulos na mama, alteração na pele ou formato da mama e secreção anormal. O diagnóstico é feito por meio de mamografias, ultrassonografias e biópsias. O tratamento pode envolver cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, dependendo do estágio do câncer. Já o câncer de próstata é uma neoplastia que se desenvolve na próstata, uma glândula do sistema reprodutor masculino. Ele é um dos tipos mais comuns de câncer entre os homens, especialmente aqueles acima de 50 anos. Os fatores de risco incluem a idade avançada, histórico familiar e raça, sendo mais comuns em homens negros. Os sintomas podem variar, mas muitos homens não apresentam sinais nos estágios iniciais. Quando os presentes podem incluir dificuldade a urinar, dor a urinar, sangue na urina e dor na região pélvica. O diagnóstico é feito através de exames como o toque retal e os testes. O tratamento pode incluir vigilância ativa, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, dependendo do estágio do câncer. Entender o organismo como um todo ajuda a gente a compreender os diversos tipos de câncer que existem. No caso do câncer bucal, vários fatores vão influenciar para a ocorrência desse câncer, como os fatores ambientais e genéticos. Os principais fatores ambientais relacionados ao câncer bucal é o tabagismo,
o etilismo, que é o consumo de bebida alcoólica em excesso, fatores genéticos, e um outro fator que vai influenciar a ocorrência do câncer bucal é o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível que muitas vezes acomete a cavidade oral, sendo possível identificar essa doença causada pelo vírus. E aí, se essa doença não for tratada da forma correta, ela pode desencadear várias feridas que podem acometer a ocorrência do câncer bucal. A importância que eu falei de entender o organismo como um todo é porque eu falei que o câncer é causado por uma alteração, uma mutação não benéfica no gene. No caso do câncer bucal, essa mutação acontece no gene TP53, mas essa mesma mutação, ela pode ser encontrada em outros órgãos que também vão desencadear o câncer. No caso do câncer bucal, ele pode ser acometido tanto na região dos lábios, como da língua, como da bochecha, do palato, não se restringindo a uma área específica. Esse câncer ele tem incidência maior em homens acima de 40 anos, mas estudos também pelo Instituto Nacional do Câncer mostram aumento no caso em jovens não tabagistas e não alcoólicos, podendo ser associado ao estilo de vida desses jovens e aos fatores genéticos associados a essa doença. No que diz respeito à saúde, a prevenção é a principal ferramenta utilizada para se combater os números de casos de doença. Em relação ao câncer bucal, a promoção da saúde e diagnóstico precoce são primordiais para a diminuição dos números de casos. Hoje no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer de boca ocupa a 6ª posição em relação aos maiores números de casos. Para que essa promoção da saúde ocorra, é necessário a erradicação ou diminuição de um dos fatores que usamos, que é o tabagismo, e o etilismo, que é o consumo em excesso do álcool. E o diagnóstico precoce, ele está associado a um bom diagnóstico e esse diagnóstico sendo realizado o quão mais cedo possível para que possa se ter o tratamento necessário para que o indivíduo possa combater o câncer bucal, que nesse caso geralmente é de responsabilidade do cirurgião dentista, que geralmente no que diz respeito à cavidade oral é muito acionado pelos pacientes. Os hábitos saudáveis também e uma boa higiene oral e acompanhamento com o cirurgião dentista fazem com que essa promoção de saúde ocorra. Diante disso, é tão importante a prevenção em todos os casos relacionados à saúde, que segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2025, pode ser que 25% das incidências de câncer bucal no Brasil sejam erradicadas com auxílio da prevenção. O diagnóstico genético do câncer envolve a análise do material genético das células tumorais para identificar mutações ou alterações que possam estar relacionadas ao desenvolvimento da doença. Esse tipo de diagnóstico é importante para entender a predisposição genética ao câncer, orientar o tratamento e prever as respostas a terapias específicas. Os testes genéticos podem ser realizados em tumores já diagnosticados ou em indivíduo com histórico familiar de câncer. Eles ajudam a identificar síndromes hereditárias ou mutações que aumentam o risco de certos tipos de câncer. Além disso, o diagnóstico genético pode guiar decisões terapêuticas, como a escolha de medicamentos-alvo que atuam em mutações específicas. A interpretação dos resultados requer uma equipe multidisciplinar, incluindo geneticistas, oncologistas e outros profissionais de saúde, para fornecer um acompanhamento e aconselhamento adequado. Falando sobre um dos avanços mais promissores na medicina moderna, podemos citar o tratamento em genética, com ênfase em células CAR-T, que tem revolucionado o tratamento de cânceres que já estão resistentes aos tratamentos tradicionais, fazendo com que usemos o próprio sistema imunológico do paciente para tratar o câncer. Assim, retiramos o sangue do paciente
e desse sangue retiramos a célula T, produzindo em um laboratório as células CAR-T e multiplicando-as, fazendo assim através da infusão de volta para o sistema do paciente, assim se ligando à célula cancerosa e a destruindo. As terapias genéticas trazem possibilidades para aqueles que enfrentam essa doença devastadora, que visam na introdução de genes nas células do paciente. Embora esse tratamento ofereça 1000 promessas significativas, existem questões e desafios que devemos levantar. Um desses desafios é a entrega do DNA à célula-alvo. Para isso, é utilizado vetores, que são agentes que transportam o material genético. A escolha desse vetor é crucial, pois ele é garantido que chegue ao lugar correto, pois, caso não chegue, pode ocorrer danos e reações adversas. Não se isenta de riscos e efeitos colaterais, podendo incluir reações imunes, inflamações ou até mesmo ativações da oncogênese. Apesar dessas preocupações, os benefícios genéticos superam as consequências. As terapias alvo-dirigidas são tratamentos que utilizam drogas projetadas para atacar somente células cancerosas, focando na eliminação de proteínas e genes que são essenciais para a multiplicação desse câncer, assim causando pouco dano às células saudáveis, focando apenas nas características das células cancerosas. Abordando também a classificação dos tumores, podemos falar dos não cancerosos. São aqueles que são benignos, têm um crescimento controlado, não invadiu o tecido adjacente e não têm sintomas agravantes. Classificados também como pré-cancerosos ou displásicos, são aqueles que já têm um aumento no risco de câncer, mas não invadiram os tecidos adjacentes. Em um caso mais agravado, classificamos como cancerosos ou malignos, onde há um crescimento descontrolado e já aderiu os tecidos adjacentes. Também há uma fácil proliferação. Fizemos um estudo de caso junto à Fácia, Centro Avançado em Cirurgias aqui de Viçosa, acompanhado do Dr. Gustavo Belosi, que foi quem nos ajudou a entender a realidade em relação ao câncer bucal na cidade aqui de Viçosa, onde conseguimos identificar a necessidade de capacitação por parte do profissional cirurgião dentista, que muitas vezes não sabem identificar quando na cavidade oral existe um tumor. Relacionado à ética e à bioética, que muitas vezes o profissional não entende que é obrigação dele, enquanto agente de saúde, saber identificar o câncer, saber orientar esse paciente, chegar num diagnóstico certeiro em relação a isso. Ainda que não seja a especialidade dele, buscar por profissionais que fechem o diagnóstico de forma a promover uma descoberta precoce do câncer nesse paciente é uma obrigação. Identificamos também o despreparo por parte dos profissionais em relação ao manejo, a coleta desse material para biópsia, que posteriormente vai ser levado para um laboratório, que vai retornar para o cirurgião dentista para ele poder analisar, fechar o diagnóstico e passar esse paciente para que tenha um atendimento oncológico de qualidade. Com isso, ajudamos a diminuir a incidência de câncer bucal e a melhora no atendimento da saúde de Viçosa é primordial para que isso aconteça. E reforçando a importância da identificação precoce, Esses pacientes aqui chegaram para o Dr. Gustavo já com um caso clínico de câncer mais avançado devido a um diagnóstico que foi fechado de forma errada. E aí, tanto essa mulher quanto esses 2 rapazes tiveram esse diagnóstico fechado de forma incorreta. E aí os incômodos continuaram, os tumores foram aumentando e eles, na busca de procurar a resposta, encontraram esse especialista que coletou essa biópsia e confirmou o diagnóstico em câncer bucal. Sendo esse câncer denominado carcinoma de células escamosas, que em 90% dos casos é o câncer que acomete a cavidade oral. Agora uma pergunta para vocês. Se o cirurgião dentista fechou o diagnóstico em câncer bucal, mas mesmo assim o seu paciente precisa fazer outros tratamentos na cavidade oral, como o tratamento de cárie, ele precisa fazer um tratamento ortodôntico, um tratamento de canal, ele precisa de uma prótese,
como o cirurgião dentista precisa proceder? Ele encaminha primeiro o paciente para os tratamentos oncológicos ou ele realiza esses tratamentos antes de enviar o paciente? Nesse caso, com o diagnóstico de câncer bucal, primeiro, depois que ele coletou a biópsia, que ele teve o diagnóstico, primeiro ele vai encaminhar o paciente para o médico, tratamento oncológico. A partir do momento que ele identifica que é câncer bucal, esse paciente já não se torna mais do dentista. Ele agora vai ser o paciente do médico oncologista. E todos os procedimentos que o paciente precisar realizar, vai ser o oncologista que vai pedir para o dentista. E aí o dentista vai fazer somente aquilo que o médico solicitar. Aí o paciente foi, iniciou o tratamento e retornou no dentista para poder fazer os outros procedimentos. Ele só pode realizar esses procedimentos com o consentimento por escrito do médico, falando que ele pode realizar esses procedimentos. Do contrário, o cirurgião dentista não pode mexer na boca desse paciente. Em relação aos tratamentos tradicionais, temos as cirurgias, radioterapia e quimioterapia, que ainda são bem usados e são usados para tratar diversos tipos de câncer. Mas com avanços recentes, temos surgindo novas formas de tratamento que estão promovendo melhores resultados e menos efeitos colaterais aos pacientes. Temos na imunoterapia uma nova forma de tratar o câncer, que vai utilizar o sistema imunológico para lutar contra a doença. Um exemplo são os BiTEs, que vão ajudar esse sistema a reconhecer e atacar células cancerígenas. Temos nas vacinas contra o câncer, que elas são especialmente baseadas em RNA mensageiros e elas vão sendo criadas com o objetivo de ensinar e instruir o nosso sistema imunológico a atacar as células cancerígenas. Elas têm se mostrado muito eficazes, mostrado bom resultado no tratamento de cânceres específicos, como o câncer de pulmão e o melanoma. Por último, temos um tipo mais avançado de radioterapia, que é a terapia feita com prótons. Ela vai atingir o tumor com muito mais eficácia e precisão. Isso vai auxiliar, vai ajudar a proteger os tecidos que estão ao redor das células cancerígenas mais saudáveis, já que a exposição à radiação é muito nociva ao organismo humano. Logo, a introdução de novas tecnologias nesse tipo de tratamento está fazendo com que ela se torne mais acessível e eficaz. Na área da saúde, é muito importante que foquemos também na parte de considerações éticas. Em pacientes com câncer, é muito importante ter essas considerações porque elas vão garantir que o paciente eles recebam informações claras e precisas, verdadeiras, sobre o seu tratamento e outras opções. Além disso, o profissional de saúde também ele deve oferecer um tratamento mais humanizado ao paciente, ser sensíveis às emoções dele e preocupações, de modo a oferecer apoio e conforto, sempre promovendo o bem-estar do paciente durante todo esse processo. E hoje eu vim trazer para vocês uma curiosidade sobre o câncer. Nos anos por volta de 400 a.C., o médico Hipócrates ele comparou o câncer com um caranguejo, devido às suas patas esticadas, que elas lembram as nossas veias, de um lado e do outro do tumor. Geralmente o tumor ele causa um inchaço na região, então eles se assemelham bastante no formato. E uma outra curiosidade é a questão de ambos serem agressivos. Então, quando eles aderem ao nosso corpo, é difícil fazer essa remoção. Geralmente elas causam alguns impactos, né? E por isso dessa semelhança. E nós trouxemos também um vídeo que ele ilustra bastante o surgimento do câncer. É um resumo de tudo que nós discutimos aqui durante o nosso trabalho e de uma forma mais didática. Espero que vocês tenham gostado da apresentação até o momento e que esse vídeo ele possa agregar um pouco mais de conhecimento.
As nossas referências, basicamente, foram todas extraídas do site do Ministério Público de Saúde, o Instituto do Câncer, que é o INCA, e a FACIA é o Centro Avançado em Cirurgia, do Dr. Gustavo Belosi. Ele gentilmente cedeu para a gente algumas imagens sobre o caso que a Carol explicou. Nós concluímos no nosso trabalho que, embora o câncer seja uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, se ele for diagnosticado precocemente e com a ajuda da genética médica, as chances de reverter as mutações elas são muito grandes. Então vale a pena a gente considerar os primeiros sintomas, entender quando o nosso corpo ele não está funcionando e procurar ajuda é essencial. Nós encerramos agora o Outubro Rosa, que é um mês dedicado ao câncer de mama, que é um dos cânceres que mais mata mulheres no Brasil. E agora nós estamos iniciando a campanha do Novembro Azul. Então vale lembrar para vocês, meninos, a importância do exame. Então conversem, expliquem para os seus pais, para os seus avós, tios, a importância. O diagnóstico precoce, ele pode salvar vidas. Espero que vocês tenham gostado e mais uma vez queremos agradecer a oportunidade e por vocês estarem aqui presentes até o momento.